Começou. Vocês acham que a gente já começa? Eu acho espera? que sim. Começa Então, beleza, já. Pessoal. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, todas. Nós vamos continuar, então, a nossa leitura e discussão do livro Tecnodiversidade, do Yuk Hui. Muito bem. Hui, da editora Ubu, de 2020. Então, nós vamos trabalhar hoje o segundo capítulo, sobre a consciência infeliz dos neo-reacionários. Eu pensei em fazer uma fala mais breve, e depois a gente vai abrindo e vai conversando a respeito das nossas impressões, que a metodologia desse semestre é um pouco isso, um diálogo, enfim, trazendo coisas sobre a leitura, o que a gente está compreendendo, as conexões, enfim, o que o texto vai aprontando para nossas... Então, a primeira parte ele vai tratar da decadência do Ocidente, outra vez. Nessa parte do texto, ele vai fazer uma discussão sobre a questão do iluminismo, principalmente uma ideia de fim do iluminismo, né, dos limites do iluminismo, e para isso ele vai usando alguns teóricos, pessoas, né, que ele vai intitular já no segundo parágrafo, né, são os neo-reacionários que ele chama, e vai tratando desses filósofos, ativistas, pessoas que vão escrevendo sobre isso. São pessoas geralmente que estão alinhadas à questão do mercado. Ele vai apontar também algumas coisas, como um sistema, logo na página 50, um sistema operacional pós-singularidade, que tem muito a ver com a questão do capitalismo contemporâneo. E logo em seguida ele já associa a ideia dos neo-reacionários com a compreensão do que está na obra A Fenomenologia do Espírito, do Hegel, a ideia de consciência infeliz, que eu peguei e fui dar uma olhada no livro, um calhamaço, são 500 e poucas páginas sobre a questão do espírito, sim, da consciência, e tem uma parte específica que ele fala sobre essa ideia do que seria essa ideia de consciência infeliz. Isso aí talvez dê uma boa discussão, porque muito do texto... Oi, Jorge, seja bem-vindo. Muito do texto passa por essa análise, um pouco na minha percepção psicanalítica, em relação ao que é esse sujeito e como ele se relaciona, como se relaciona com os outros, como se relaciona com ele próprio e com o que ele está vendo, o que ele está depois, mais à frente, ele vai dizer como um derretimento das coisas, que pode ser como se fosse um sintoma do que a gente vive. Então, essa consciência infeliz, logo tem uma citação, e na citação ele diz um pouco isso, né? É um sujeito que não tem uma capacidade de olhar para fora de si mesmo. Então, a gente pode imaginar que seja um sujeito ensimesmado, com uma identidade muito estabelecida, que não se relaciona, não dialoga, então, mais ou menos nesse aspecto. E essa ideia de consciência infeliz é o que vai acompanhando uma série dessa primeira parte, ele vai falando sobre isso, sobre esse aspecto, depois a gente pode avançar um pouco, conversando um pouco mais sobre isso, né? Isso é bem interessante, eu acho uma ideia bem... Ele vai falando, né, que é a ideia de uma consciência que não se realiza, né, que não vira conceito. No Hegel tem algumas coisas, né, só dizendo a respeito que é uma consciência que só retumba, mas não diz absolutamente nada. Aí ele vai citando algumas coisas, dizendo sobre essa ideia também, há uma associação dessa ideia de consciência infeliz com uma linguagem também de perda, porque tem, né, depois com a leitura mais avançada do texto, você vai compreendendo e vai percebendo que o que ele está dizendo de infelicidade é por conta da perda. Então existe também um sentimento do sujeito de estar perdendo as localizações ou aquilo que ele imaginava, que é um pouco, talvez, se a gente for fazer uma associação também, com a ideia de que o iluminismo prometeu algumas coisas, não entregou, e não entregar, derreteu também aquilo que eles possuíam, que ele vai dizer lá na frente, que são os privilégios de algumas coisas.
Se alguém quiser levantar a mão e falar, a gente fique à vontade, tá? Aí ele continua essa ideia de, eu anotei algumas coisas aqui, só que quem está retendo são a minha visão, eu acho. Derreteu a minha louco, visão. com calor que está fazendo. fazendo. Está fazendo, está derretendo, né? Aí ele vai dizendo também dessa crítica, né, que eles estabelecem, vai colocando também algumas coisas sobre os lugares onde essa crítica é estabelecida, e é interessante porque ele vai, quando ele está falando da consciência infeliz, ele tem uma página 52, ele diz aqui, né, para os logo depois da citação, para os neo-reacionários, o iluminismo em geral e a democracia em particular se mostra como outra alienada do eu, ao mesmo tempo remédio e veneno, mais precisamente um fármaco, no sentido grego da palavra. Então ele já vai apontando essas coisas, né, que é essa relação que depois ele vai dizendo também sobre essa questão dos neo-reacionários, que são essas contradições nas próprias narrativas que eles vão estabelecendo para justificar algumas escolhas, algumas posturas, são pessoas que não tem muito essa... depois eu posso pegar efetivamente a citação, mas ele fala um pouco sobre isso. Nessa parte ele retoma a ideia do... Não sei, aí talvez, né, quem tem um pouco mais de leitura de psicanálise pode ajudar também nesse aspecto, do sujeito que perde alguma coisa, como ele está dizendo na página 52, e quando retorna para essa busca, a busca é sempre do passado, daquilo que ficou dessa identidade, quando ele está falando aqui dos prussianos. Eu falo assim, quem que vai retomar isso? Quem vai retomar é aquele sujeito que estabelecia talvez uma identificação, quando ele vai falar dos prussianos. Vou seguindo aqui, aí essa é a primeira parte, então eles identificam, né, no final ele fala aqui, no final, página 53, ele fala, o iluminismo é identificado como uma fonte de infelicidade. Então, a crítica diretamente é isso por conta dessa situação. Na página 54, ele abre a segunda parte, que são as críticas. Então, aí ele vai citando vários os neo-reacionários e os lugares onde eles estão divulgando os pensamentos, e principalmente a partir depois de 11 de setembro, essa crítica ela vai ficando mais forte, mais presente, enfim, ele vai identificando isso e vai apontando essas situações e vão, de alguma forma, contribuindo para o que ele está falando, que é uma crítica direta à democracia, à liberdade, né? O que significa. Quem atrapalha, por exemplo, na ideia dos neo-reacionários, que ele vai apontar que o que atrapalha o desenvolvimento e o retorno do que eles imaginavam que estão perdendo é a democracia e a liberdade. Então, ela precisa ser efetivamente deslocada. Então, E aí tem uma passagem interessante na página 55, que ele vai dizer assim sobre Fiel, né? Fiel, a pronúncia deve ser Fiel, defende que a exploração ela tem que ser de todos os sentidos, né, dos caminhos, da exploração capitalista extensiva do cyberespaço, do espaço sideral, dos oceanos. Então, existe também uma ideia que talvez a gente possa dizer de um capitalismo planetário e que todos os lugares eles devem ser exauridos no que esse sujeito está apontando, né? Vamos atacar em todos esses aspectos. Ele vai fazendo essa leitura. Na mesma crítica que ele vai apontando, na 56, ele tem uma passagem que ele vai dizer qual um dos caminhos que esses autores vão apontando é a crítica do que ele vai chamar de catedral, que seria, assim, o lugar do politicamente correto. Então, o politicamente correto é um dos... se a gente fosse pensar liberdade, democracia, politicamente correto, na ideia do Way, isso, vamos fazendo aí, todo mundo treinando, Way. O que o Way está dizendo é o politicamente correto, a democracia e a liberdade. Então, nessa 56, ele aponta essas situações e vai apontando também, tanto na crítica, a ideia de que não tem nenhuma
coerência nessa crítica, é a crítica do ponto de vista da crítica por conta da ideia da própria, na página 57, ele vai dizer, talvez isso seja um pouco do sentido de confusão de sentimentos vividos pela consciência infeliz. Então, a consciência infeliz produz esse tipo de narrativa e de... Chegando gente aqui, meu povo. Eu estou dupla função, eu estou aqui fazendo a comida na cozinha e tem que abrir a porta. Aí vocês têm que... Você viu que o porta é do Paraná, porque eu sou paranaense. Continuemos. Então, aí na 57 ele... Se quiser me botar na função de abrir a porta, não sei como é que faz, mas põe aí. Eu já vou passar, que já vou dividir. Oi, Elisa, seja bem-vinda, nós já estamos conversando aqui um pouquinho. E aí ele continua, né, na página 57, tanto que ele vai apontando assim as questões, olha quem está aí, o bonitão, oi, bonitão. Eita, o tamanho do cabelo do moleque, eita, é isso, ó. Nessa parte, na 57, ele vai apontando isso, né, porque eles usam autores que são, por exemplo, Frederico Grande, como um representante, e ao mesmo tempo ele diz, não, mas o cara, Frederico Grande era um déspota esclarecido, e dizia, não, a gente tem que fazer essa tensão e sempre atacar a ignorância, o preconceito. Então ele vai, de alguma maneira, já vai dizendo dessas contradições que o texto vai sendo produzido em relação à crítica. Na página 58, eu acredito que tem várias coisas, porque ele vai dizendo algumas coisas a respeito da contradição, da ideia da infelicidade, né, que ele vai falar, não, assim, não existe protocolos da razão, eminentemente aquilo que comporta na consciência infeliz. É uma junção de coisas que se atacam, ok, se não atacam, não tem problema, a culpa é alguém que está sofrendo bullying, alguém que está tendo alguma coisa, em outra... E se a gente for pensar isso aqui, né, qualquer semelhança que o que a gente está vivendo hoje, né, assim, com essas situações, né, o cara toma vacina, é culpa da vacina, não toma vacina, é culpa da vacina, é tudo culpa de algo, não importa, não tem assim um caminho, isso ele vai apontando e vai dizendo também sobre isso, que alguns autores vão abandonando a crítica mais efetiva para ficar criticando o progressismo de alguns blogueiros, enfim, o que a gente, de alguma maneira, já percebe hoje enquanto um exercício narrativo contemporâneo. Na página 59 ele vai falando um pouco sobre isso. Na 60 ele vai falando sobre essa questão dos experimentos, que tem também uma lógica que é de você pegar algumas experiências ou pegar algumas situações e retirar os contextos dessas situações, ele vai falando um pouco isso, que seria uma narrativa da política sem política, que é um pouco meio, diria, nossos maiores comentadores de cultura no Brasil, é o choque de cultura, né? Então é um pouco choque de cultura total isso aqui, que é você discutir política sem política, mas fazendo política, então a narrativa é essa, e ele vai falando desse exercício, né, que os autores vão apontando Xangai, Hong Kong, Singapura, como elementos do sinofuturismo, que seria essa ideia de que a gente abandona ciência e tecnologia sem essa ideia da política, é só a exploração, e ele vai falando sobre esses aspectos, né, sobre essa situação. Na página 61, então, ele aponta a consciência infeliz reacionária, que é a terceira parte do livro, né, o universalismo continua a ser um produto intelectual do Ocidente, ele vai escrevendo sobre essas coisas, aí ele faz uma tensão entre universalismo, universalização e sincronização, que é uma coisa que a gente já apontou no primeiro capítulo, vai falando também sobre a questão da tecnologia, como a tecnologia, por exemplo, ela tem uma relação de poder e de alguma coisa como se fosse outro tipo de realização na sociedade. Ele cita um autor para falar um pouco sobre isso, sobre a questão da
do poder tecnológico, e de alguma maneira a gente pode entender que nós, do Brasil, provavelmente a gente sofre sobre isso, né? Sofre a respeito disso, na questão do desenvolvimento tecnológico. Então, é uma dimensão que ele vai apontar de cultura de poder e que está funcionando entre essas membranas, que ele vai dizer de interiores e exteriores, usando um paleontólogo francês como referência, e num livro de ambiente e técnica. Então, eu acredito que isso é interessante, porque depois ele vai apontar que existe um processo de aceleração do mundo, que ele já apontou no primeiro capítulo, e que, de alguma maneira, a gente não consegue, como alguns países, ele fala da China, que a China consegue fazer ainda uma barreira, mas que a maioria das pessoas, maioria dos países não consegue fazer essa resistência, essa tensão sobre esses aspectos tecnológicos. Na página 64, ele vai falar um pouco sobre a questão daí ele já vai falar de consciência feliz, ele cita um pouco isso, que é a ideia da convivência entre os povos, vai falar um pouquinho da questão da globalização também, o que é essa ideia da globalização, que é um pouco do que a Josimei já falou de Barcelona, e que se a gente viajar no Brasil, a gente vai ver muito essa dimensão, então você vai perceber que isso não é só uma questão da Europa, mas é uma questão do mundo. A globalização trouxe várias coisas, vários aspectos. Ele vai dizer, talvez existiu só um momento de consciência feliz, que foram alguns lampejos em alguns lugares do mundo de uma participação mais tranquila entre as pessoas, entre os povos. Hoje você vê que existe uma tensão no mundo todo, e que isso é um exercício de, talvez seja, na página 65 ele vai falar, né? Na essência, o movimento neo-reacionário e o alt-right são expressões de uma ansiedade. Então, essa perda, esse derretimento, né, um meltdown, que ele vai citar, que já foi há 20 anos atrás escrito, provavelmente a gente tem que recuar um pouco mais, lá no topo, na página 65, é um pouco disso também. O resultado de todo esse movimento vai produzindo esse caldo desse derretimento do que é a identidade, derretimento das ações, e que isso vai gerando nessa crítica neo-reacionária que vai atacando aquilo que a gente imagina que nós tínhamos como projeto iluminista. Então, aqui ele fala um pouco sobre isso, né, que ele chama de derretimento dos privilégios. A gente vai dividindo e a gente quer dividir só as coisas boas, né? Toda a dureza da vida a gente não quer dividir. Na página 76 ele vai falar de algumas outras teorias, né? Teorias políticas que vão surgindo, né? Que é um neo-racismo que ele aponta. Ele vai falando um pouco de teóricos na Rússia, no próprio Hong Kong, que vão falando sobre esses elementos que são as tensões entre o local e o global, a tradição e a renovação das coisas, sobre, de alguma forma, estratégias epistêmicas e epistemológicas que ele vai apontando, porque, de alguma forma, pelo menos para mim, já estamos chegando quase no final, no quarto, é como pensar esse derretimento, ele tem uma visão até, diria, potencial do que a gente está vivendo. Ao final do texto, eu vou passar aqui para a gente vai conversar, né? Já estou aqui há um bom tempo. Na 72, que ele vai falar de época digital, eu achei assim que é o momento em que ele diz, olha, pessoal, a gente pode construir outras narrativas. Cabe que ele vai destituir algumas coisas, ele cita até a escola, assim, eu como professor achei super... Falou assim, olha, existem novos movimentos, novas coisas, essas epistemologias, esses epistemes, esses encontros, de alguma maneira, podem elaborar outras coisas. Então, acredito que, para terminar, e para a gente começar a conversar, é um pouco desse aspecto que eu achei na obra, nesse capítulo, principalmente, de uma possibilidade de outras narrativas, possibilidades
de pensar a tecnologia, que ele já tinha colocado no capítulo 1, e que é um exercício coletivo para nós pensarmos e ver o que é possível fazer. Eu acho que da minha parte inicial era esse primeiro movimento. Josimei levantou a mão, então, Josimei, pode... Pois é, não sei como é que vai ser, se for como da vez passada, é assim, né? Vai Isso mesmo, levanta a mão, levanta a mão e vai para o chat e a gente vai... Fagner levantou a mão. Eu vou aqui negociando vocês. O meu comentário inicial vai ser rápido. Eu acho que esse texto me parece, desse capítulo me pareceu, não sei se para vocês foi assim também, mas, claro, uma argumentação mais direta em relação ao primeiro, que o primeiro era mais difícil, mas talvez porque o primeiro seja mais conceitual, né? Ele queria definir o que era cosmotécnica em poucas páginas, né? Então, eu entendo que era muito mais complicado você tanto ele expor como a gente entendeu o que ele queria dizer ali. Mas, de novo, senti falta de um conhecimento maior de Hegel, no caso, porque, como você, eu fui atrás do que seria uma consciência infeliz, mas eu acho que isso é pouco para entender a noção, né, de consciência em Hegel, porque é um livro inteiro, então, né, a gente teria que, para dialogar com o texto do Weil, a gente teria que entender mais como essa consciência, né? Porque eu fiquei com uma questão, né? E eu acho que quem poderia talvez responder isso seria Hegel. Existe algum modo de consciência que possa ser feliz ou infeliz de verdade, né? Porque a consciência infeliz dessas pessoas, e aí a gente tem que partir de uma noção de consciência que eu não sei se a de Hegel é essa, que é a mesma, me parece, de Weil. Porque a consciência é um ato autorreflexivo, segundo Morin. Né? É um ato e é uma percepção de si de um modo reflexo. Né? Você vê a si mesmo e vê a si mesmo vendo esse ato de ver a si mesmo, certo? Então, a consciência para Morin, segundo eu entendo, seria essa possibilidade de se perceber, se percebendo, né? de se observar, refletindo sobre si mesma, pensando sobre si mesma. Eu me vejo e eu me vejo me vendo. Se isso é verdade para Morin, eu acho que a ideia de uma consciência infeliz não se coloca. Porque a consciência infeliz é exatamente a negação dessa consciência de si, né? É a negação de qualquer possibilidade de revisão dos próprios conceitos, porque, pelo que eu entendi, o neorreacionário, pelo que a gente está vendo, e eu tive uma experiência com um grupo neorreacionário semana passada, e eu digo que é ipsis literis isso que ele está dizendo aqui para a gente. Depois eu conto para vocês como foi essa experiência. Foi um grupo de 6 pessoas. E então, quando o neorreacionário diz que a falha é do iluminismo, e ele não reconhece que a falha é da globalização nos termos capitalistas em que nós temos, como ele mesmo diz, né, colonialistas, de dominação industrial e tecnológica. Se o neorreacionarista ele não reconhece que é isso que causa essa perda de privilégios, como é que ele pode estar consciente se ele não se vê se vendo, se ele não reconhece onde estão as falhas? Né? Então, eu acho que é a primeira provocação para o texto. Essa consciência infeliz é realmente uma consciência? Fagner tinha levantado a mão. Eu vou fazer um comentário também.
Márcio, eu queria parabenizar. Bom, primeiro, boa tarde a todas e a todos. Queria parabenizá-lo pela exposição, que eu achei muito bonita. Eu estava lembrando aqui eu estava conversando com o Márcio antes da gente começar. Eu estava vendo uma série na Netflix ou na Amazon Prime, Amazon, era falava sobre, chama Deuses Americanos, né? É um livro do Neil Gaiman, bem interessante. Essa série me lembrou muito esse livro, por um motivo interessante. Como a América ela é habitada por gente de várias partes do mundo, né? Essa série é ótima. Como ela é habitada a América foi fundada e habitada por várias pessoas do mundo, então eles trazem esses deuses também com eles, e alguns deles também migram para a América, enfim, para começar outra vida, para começar outra guerra, geralmente é para começar outra guerra, né? Tem até uma frase muito bonita que é assim: quando se começa uma guerra, a guerra é o outro lado da moeda do amor, e existe a guerra, o amor, que ambos nunca se encontrem, e nunca vão se encontrar. Mas essa guerra tem os deuses, os antigos deuses, tem Odin, os deuses afro-americanos, uma série de deuses antigos, assim, antigos como eles dizem, né? Tem deuses da Irlanda, etc., os vikings, uma série de coisas. E eles estão em luta contra o que eles chamam de novos deuses. E os novos deuses, muito interessantes, que são os deuses da mídia, ou o que eles chamam de nova mídia. Os deuses com quem eles estão em guerra são os deuses da tecnologia, impressionante. E a tecnologia, como está colocado na série, ela é como aquele movimento que não tem inercial, né? Quando ele inicia, ele não para mais. É como se a tecnologia, quando inicia, ela soberba, uma arrogância em relação aos deuses antigos que ela não para mais. Essa é a ideia que eu tenho visto até agora. É uma ideia muito interessante, porque como eles trabalham com a ideia da nova mídia, eles trabalham com algoritmos. Eles trabalham geralmente com o 0 e o 1, que chama o código binário. E esse código binário, ele, na minha opinião, ela é uma das responsáveis pelo que ele chama aqui da decadência do Ocidente. Porque o código binário, ele trabalha com o desaparecimento do outro. Só o que funciona, na verdade, é o código. Isso funciona em toda a nossa vida, desde a economia, você pega a financiarização da economia, que trabalha com códigos, você trabalha com os algoritmos nas redes sociais. Isso, é claro, não diz respeito ao corpo. Tanto que o corpo das pessoas que são das novas mídias são muito belos, e os corpos dos deuses são um pouco mais usados, né? São um pouco mais desgastados. Impressionante, porque mas eu queria falar isso porque isso me lembra um pouco que, a partir do empobrecimento, e daí você junta essa ideia de desaparecimento do corpo a partir do código binário com o empobrecimento da linguagem, então você passa tudo para a forma linguagem,
A forma de linguagem admite tudo, inclusive a exclusão e a morte do outro. É só ver normalmente nas nossas redes sociais como é banal as pessoas desejarem a morte de um presidente da República. Eu também desejo, mas como isso virou banal, entendeu? Como isso virou muito simples, você pedir a morte e o linchamento de alguém. E isso é uma questão que o que eu quero dizer é que a consciência, que essa consciência infeliz, ela também nos atinge. Né? Se ele fala aqui, assim, lá na página 49, o Ocidente tem incorporado as doutrinas e os valores da democracia e da igualdade, para logo depois argumentar que tais doutrinas e valores o fragilizaram, ele está falando aqui justamente da obsolescência do iluminismo, que caracteriza a principal atitude dos neorreacionários. Por quê? Esse tipo de afirmação de obsolescência do iluminismo. O que prega o iluminismo? Principalmente a razão, a aposta na razão e nos elementos trazidos pela razão. Agora, o que acontece? A razão, ela traz contradições. O próprio estabelecimento da razão na Revolução Francesa como a deusa da razão, entra uma contradição aí. Então, o que a gente pode perceber nesse texto é que essa afirmação da obsolescência do iluminismo é a principal atitude dos neorreacionários, é verdade. Assim, quando você nega a vacina, quando você nega que a Terra é um globo, é uma espécie de esfera, quando você nega o outro, você está negando justamente aquilo que a democracia e o iluminismo trouxeram, que é a contradição. A consciência infeliz, ela não consegue, na minha percepção do texto, ela não consegue conviver com a contradição. Isso não é de hoje, é da história da humanidade. Eles não conseguem conviver com... Quer dizer, eu não sei, eu não vi a história da humanidade, mas desde que eu nasci é assim, ou seja, a gente não consegue conviver com a contradição e com o outro. E essa é uma consciência infeliz. Por isso a gente sempre se sente... Por isso o surgimento dos neorreacionários. Porque no mundo atual, nos 10 últimos anos, nos 15 últimos anos, contradições emergiram com muita força. Né? As lutas feministas, quer dizer, as lutas feministas vêm desde a metade do século XX, mas no começo do século XXI elas explodiram com muita força. As lutas raciais, as lutas LGBTs, as lutas dos pobres, as lutas sociais, todas elas se desenvolveram muito nessa época. Então, isso provoca um problema muito grande para quem tem a consciência infeliz. Uma consciência infeliz, ela é incapaz de conviver com a contradição que traz o iluminismo e a democracia na sua raiz. A democracia é contradição, é contraditória em sua raiz. Por isso que as pessoas estão pedindo golpe militar e não sei o quê, porque você acaba com a consciência infeliz. Você acaba com as contradições. Porque os neorreacionários não convivem com as próprias contradições porque as negam. O Josi tem toda a razão. E aí é uma forma de você, a consciência infeliz, de negar a contradição do mundo. Porque ela é tão forte. E aí a gente não pode dizer assim, todo mundo que votou em Bolsonaro é bolsonarista. Não, não é. Algumas pessoas são. Agora, muita gente está vivendo esse conflito da consciência infeliz, de viver na contradição do mundo. Não se resolve. Marx viveu essa contradição. Ele queria que o mundo se resolvesse em uma época chamada comunismo, que vem da tradição judaico-cristã dele, que ele achava que um dia o mundo se tornaria mais harmônico. É claro que outros autores disseram, não, Marx não disse isso, ele diz que no comunismo outras contradições aparecem. Mas, no fundo, ele queria dizer que as utopias existem no sentido de encontrar um mundo mais harmônico e com menos consciência infeliz. Então,
O que Hegel fala de consciência é assim, no meu entendimento, né? A consciência, ele diz assim, o real é sempre racional, o racional é sempre real. Ou seja, o aparecimento do iluminismo, ele faz parte de um movimento da razão. Então, ele é real. E a sociedade faz parte de um movimento de desdobramento da razão. Esse movimento de desdobramento da razão é um movimento de desdobramento da contradição e da negação. Por isso que ele inventa esse conceito da negatividade, da negação. Então, Hegel está sempre pensando na negação. Então, o Hegel tinha consciência feliz, feliz de conhecer as contradições do mundo. Assim como Marx também teve seu momento de felicidade de reconhecer as contradições do mundo. E não são todos de nós que reconhecemos as contradições do mundo. Nós, a maioria de nós, a gente viveria num mundo harmônico, com paz, com não sei o quê. Isso jamais vai acontecer. Jamais. Enquanto nós vivemos sob a égide de um mundo democrático. Aí a gente pensa assim, mas o Bolsonaro é autoritário. Será que ele é autoritário? Vamos pensar um pouco assim. O Bolsonaro, ele é um cara que ele quer justamente evitar a consciência infeliz. E como é que ele evita isso? Ele tenta eliminar a democracia, mas não é pela via do autoritarismo, é pela via do libertarianismo. Ele tudo pode. Você pode falar o final de tanto, você pode matar, como mataram Marielle e mataram o Adriano, você pode roubar, você pode fazer tudo. Isso que você pode demitir quem você quiser, você pode andar de moto sem capacete, andar sem máscara, produzir aglomerações, matar pessoas, tirar a farmácia popular quando as pessoas mais precisam dela, tirar as possibilidades de sobrevivência das pessoas e deixá-las livres para que elas façam o que quiserem. Ele quer acionar um estado de sítio para que a gente abra o comércio, ou ou saia, ou vá para a rua, que o exército force os estados a abrirem seus comércios. Porque eles querem que as pessoas vivam livremente e façam como quiserem livremente. Ou seja, essa é a consciência para ele feliz. É o lugar onde tudo pode. Porque se a gente pensar no iluminismo e na democracia, são instrumentos, a Ana Paula pode falar muito melhor sobre isso, são instrumentos que nos colocam barreiras em relação a outras demandas de outras pessoas. Colocam limites. A democracia nos coloca limites e o iluminismo nos coloca limites. O Bolsonaro não gosta de viver sob limites, nem sob o limite do direito, nem sob o limite da razão. E aí ele vai produzindo esse tipo de consciência infeliz. Enfim, esse é o comentário inicial que eu queria fazer. Quem mais, minha gente? Vamos lá. Levante a mão, ligue o mic e solte aqui a sua. Agora, essa discussão sobre a questão da felicidade ou da infelicidade no processo de consciência é muito interessante. E eu acredito que isso também atravessa, assim, os neo-reacionários, eles não têm ele fala uma coisa que no texto, eu não sei o que vocês imaginam também, mas eu fiquei pensando, porque ele ultrapassa a ideia de esquerda e direita. Eu acho que neo-reacionário tem em todos os campos da vida pública. Eu acho que esse é um exercício também para a gente pensar, porque às vezes a gente fica olhando para um lado, mas essa ideia de consciência infeliz, essa ideia de infelicidade, essa ideia de tentar viver nesse mundo sem a contradição, ela às vezes oferece isso. Josi levantou a mão, quem mais? É só rapidinho com relação a esse comentário que você acabou de fazer, que realmente ele fala isso lá, e eu concordo com o que você acabou de dizer, mas é um pouco também pensar que quando ele diz que a gente não deve se reduzir a polarizar essa situação entre esquerda e direita, né, ele não está, talvez, falando sobre visões de mundo
mais amplas. Ele está falando especificamente com relação a essa questão do conviver com o contraditório, não é? Porque eu acho que esquerda e direita ainda se pode dizer um pensamento mais à esquerda e um mais à direita quando você pensa no plano mais macro. Qual é a sua preocupação com o mundo, né? Então, mais à esquerda, mais justiça social, mais à direita, mais individualismo, mais egoísmo ou mais reacionarismo mesmo, né, do ponto de vista da conservação da sociedade como ela é. Mas eu concordo com você que é pouco dizer isso sobre as coisas. Francisco? Bom, gente, boa tarde a todos que estão por aí, chegaram há pouquinho. Gostei bastante do capítulo, acredito que ele fez um levantamento, né, para a gente de todos os enunciadores do neo-reacionarismo estadunidense, né, principalmente. Ele falou de um cientista de computação do Vale do Silício, o Mencius Moldbug. Ele falou do Nick Land, que é um filósofo britânico, né, que inclusive ele vai pegar essa noção de derretimento dele, né, do Nick Land. Ele falou do Francis Fukuyama, né, que é um filósofo e economista dos Estados Unidos, e do próprio Donald Trump, né? E a primeira referência dele, que é como se fosse uma resposta a um artigo de um bilionário chamado Peter Thiel, que é um bilionário estadunidense, dono do PayPal, né? Então ele faz uma espécie de levantamento, né, de quem são as cabeças desse movimento global que se estende hoje no mundo inteiro, partindo da Europa e dos Estados Unidos. Mas o que eu destacaria fundamentalmente é que eu sempre procurei um texto que desse conta dessa mudança geopolítica, né, que está representada pela não só ascensão tecnológica, mas liderança da China, né? E não por acaso essas pessoas, né, reacionárias estão situadas nos Estados Unidos, né? Então, essas consciências infelizes que estão mobilizadas agora, né, elas estão se defrontando com um momento de desorientação muito profunda, que acredito que ele vai falar mais desse movimento no capítulo 3. Esse capítulo 2, ele vai concluir muita coisa no capítulo 3, né? E só que esse movimento dos neo-reacionários, eles têm um teto, né? Um teto existencial aí, nesse acontecimento político que eles promovem, né? Que é o fato de uma pauta identitária, né? Por isso que é tão difícil desgarrar do bolsonarismo, né? Porque ele lhe oferece um lugar no mundo, ele lhe oferece uma gramática de como existir, de como abordar os temas. Então, essa virada de chave, ela não vai acontecer de uma hora para outra, porque isso seria largar uma identidade, um lugar e um certo status relativo, né? Da parte tecnológica, né, na cena tecnológica, o movimento neorreacionário só pode oferecer uma política tecnológica estetizada, que aí seria, a grosso modo, essa polarização que faz parte das redes sociais digitais, né? Que as redes sociais digitais tão bem produzem, tão bem operam hoje em dia, né? E aí a gente poderia opor o que ele coloca como cosmotécnica e cosmopolítica como o avesso dessas políticas identitárias, mesmo que ele diga lá para a gente que a gente deve sim investigar as formas locais de tecnologia, né? A gente tem que ser capaz de fomentar essa tecnologia mais local, conhecendo o nosso repertório tecnológico, etc. Né? E ele faz isso na China, naquele outro livro dele, que só tem em inglês. A cosmopolítica seria uma espécie de filosofia
que pudesse guiar de novo esse iluminismo, né? Então, é muito interessante como o Wei ele coloca essa questão da emergência da China como um evento desestabilizador, né? E que faz que Donald Trump critique a China, diga que ela está roubando os empregos dos norte-americanos, mas uma vez que a China não operou esse, digamos assim, esse milagre tecnológico da noite para o dia, né? Isso foi muito bem pensado. Desde a década de 70 eles têm esse plano. E eu encontrei uma referência interessante para pensar essa emergência, essa liderança aí que desponta agora, realmente, no início do século XXI, com a pandemia do novo coronavírus. Né? Essa virada de chave e como efeito de desestabilização do Ocidente. Alguém mais deseja comentar uma coisa, uma impressão? Bom, já que ninguém está falando, vou falar mais uma coisinha. Fagner, fala, Fagner. Não, agora você já ligou, meta bronca. Meta bronca. Pode falar, tá, professora. o que eu ia falar também é que é interessante pensar como, apesar de o Ruey não falar tanto dos autores que a gente trabalha aqui no Marginália, como há uma confluência, e obrigada a você, viu, Márcio, porque foi você que trouxe ele para a gente, como há uma confluência entre o que ele pensa e a maneira como nós pensamos. Que foi, Márcio? Não entendi. O Bu. Sim, foi o Bu. Foi a Ubu que deu para você e você deu círculo para a do gente. livro da Ubu. Olha aí pois o Merchan, olha o momento Merchan. Não, então, porque o jeito como ele fala dessa questão da contradição me parece um jeito muito, muito próprio da nossa ideia de dialógica morraniana, né? Porque não é possível resolver, é paradoxo inerente ao próprio fato, à própria visão de mundo. Nós somos contraditórios e as coisas são contraditórias. Humana, né? Exatamente, da condição humana, como você falou, Fagner. E a outra coisa que eu achei interessante, aí ele se aproxima das abordagens da semiótica da cultura, do povo lá do Norval Baitelli, dos autores que ele trabalha, e não por acaso ele traz o Leroy Gourhan aqui, o francês, também é bem trabalhado lá pelo pessoal da semiótica da cultura e teoria da mídia, quando ele fala que o que nós temos que fazer é olhar para os objetos, né? Ele fala isso um pouco nesse texto aqui, quando ele fala da tecnologia, mas tem no texto anterior dele que também leva para essa discussão, e naquele texto que o Jadson mandou, daquele filósofo que traduz o pensamento. É você questionar a própria definição das coisas, né? Os objetos e as coisas não são objetos e coisas, mas o que é que eles são, né? E é isso que permite a gente pensar uma tecnologia diferente dessa que está sufocando e oprimindo a gente. É pensar as coisas de maneira diferente, os objetos de maneira diferente, e com ele os seres que se relacionam com os objetos. Essa fusão sujeito e objeto, ela acaba não sendo tão fixa como talvez o iluminismo tenha pensado que era. Fagner. Eu concordo, eu só queria fazer só uma colocação bem rápida. Está na página 60, e fala assim, que essa rejeição do iluminismo vem de uma consciência de si que ainda não aprendeu um conceito unificado de sua contradição. Né? Então, a Josi falou muito bem sobre a nossa dialógica, porque quando o Mohan fala, Mohan leu o Marx, leu Hegel, né?
Quer dizer, então ele percebe que um momento importante na vida intelectual dele é quando ele ultrapassa mais incorporando, né? Assim, ultrapassa mais incorpora a ideia da dialética. Aí ele pensa na ideia da dialógica. O que seria a ideia da dialógica? A ideia da dialógica é justamente a ideia de que uma verdade profunda, ela não é necessariamente o contrário de uma verdade profunda não é necessariamente uma mentira, mas pode ser também outra verdade profunda, né? Por exemplo, se eu digo que vivo de morte e morro de vida, todos nós, na verdade, né? Estamos vivendo de morte e morrendo de vida. A vida e morte não são termos que são absolutamente contraditórios, mas eles precisam um do outro para viver. Então, são duas verdades que precisam de uma certa convivência. Então, ele diz assim, a vontade dirigida a uma mudança radical os deixa com a ilusão de que existe uma bela história do outro lado do mundo e com especulações elaboradas sobre uma superinteligência que protegerá os seres humanos da política. Quer dizer, isso é mais atual do que nunca, né? Quando a gente pensa assim, em primeiro lugar, e quando a gente fala assim, quando a gente divide o mundo entre corrupto, por exemplo, aqui a gente tem no Brasil a Lava Jato. Aí a gente tem uma ideia de uma certa classe média brasileira de que o problema todo do Brasil é a corrupção. E aí você divide o mundo entre quem é corrupto e quem não é corrupto. É muito simples. Aí o mundo fica muito simples para você. Você divide o mundo entre quem é corrupto e quem não é corrupto. Aí você elimina os que são corruptos e o mundo fica perfeito. Tá aqui ele diz isso. A ilusão de que existe uma bela história do outro lado do mundo. Aí fica perfeito. Aí você divide as pessoas. Por isso que ele vai falar aqui no final dos bodes expiatórios. Podem ser imigrantes, podem ser judeus, podem ser negros. O mal está sempre no outro. Ou seja, se você elimina o outro, aí você tem um mundo que é maravilhoso, porque você eliminou a contradição. Então, e por outro lado, aí você junta isso com umas duas ideias. A primeira ideia que você junta isso, existe uma bela história do outro lado do mundo, com a ideia de que a superinteligência, a gente sempre fala, né? Os humanos, os transumanos, não sei o que humanos, eles nos protegerão, essa superinteligência nos protegerá dos seres humanos da política. Primeiro, você tem a ideia de que aí é só tirar da presidência, exatamente. Ou então você pega os corruptos e mata os petistas. Pronto, todos mata. Pronto, agora o mundo está perfeito. Como disse o Bolsonaro, né? Eu acabei com a Lava Jato porque eu, por decreto, eu anuncio que a corrupção acabou no Brasil. Aí ele eliminou a contradição, né? Porque assim, quando você elimina os partidos políticos, principalmente o PT, que é o maior partido político do Brasil, se não da América Latina, a maior oposição do Brasil, com a maior bancada, você elimina o PT, ou como em 68, no AI-5, você elimina a oposição, pronto, acabou-se. Não precisa mais então, essas são as ilusões que a gente cria, né? Se você eliminar o outro lado, se você elimina os judeus, o mundo fica melhor. Se você elimina os latino-americanos, isso fica melhor. Se você elimina os pobres, aí pronto, é uma maravilha. Se você elimina os corruptos, o mundo fica melhor ainda. E aí tem a segunda ideia, que é a superinteligência, ou seja, a técnica, ela nos protegerá de tudo. E aí você entrega aí tem a terceira ideia, que é acabar com a política. Ao invés de você você pensar o mundo enquanto contradição, enquanto encontro de contraditórios, você pensa enquanto técnica. E aí, para que você precisa de política, se você precisa de técnica? Se você tem técnico?
Por que você precisa de democracia se você tem técnicos? Por exemplo, por que eu vou discutir a economia, a direção da economia do meu país, se as pessoas não entendem de economia? Eu sou técnico, eu sou formado em economia, então eu tenho todo o direito de pensar em economia. As pessoas não têm, porque elas não são economistas. Mas quem disse que eu não tenho, porque eu não sou economista, eu não posso discutir economia com você? Me diga qual é o seu plano econômico, me diga a situação econômica do país, e aí a gente discute como é que funciona a economia. Assim, não adianta entregar para a política, porque a gente percebeu agora, nesses últimos anos, que o liberalismo ele é completamente, ele odeia a democracia. Durante muito tempo ele tentou compor com a democracia, ele roubou esse discurso da esquerda, porque o discurso da ética e da democracia ele roubou da esquerda e agora e a direita virou defensora da ética e da democracia. Mas na verdade, é só você ver os números das pessoas que votaram em Bolsonaro. São todas classe média alta, escolarizadas, né? Não são pobres. Quer dizer, alguns pobres votaram sim, mas a maioria é classe média escolarizada. Inclusive, parte do judiciário, parte da mídia, parte do mercado financeiro, estão todos com Bolsonaro. Por quê? Porque ele pode implementar uma política econômica que faça bem para o mercado e para quem tem dinheiro, as pessoas ricas. Eu falo pessoa rica, eu digo rico mesmo, assim, que tem iate, que tem casa em Paris, etc., assim, que tem mansão e por aí no mundo. É gente que, quando tem campanha política, os políticos vão procurar para poder ganhar financiamento. É gente que é do Banco Itaú, que é do Banco não sei o quê, e essas pessoas estão tão assustadas com esse governo que estão, inclusive, desembarcando. Mas aí você tem uma outra e última contradição que eu queria falar, que é o seguinte: você cai numa ideia com a tecnologia, você cai numa ideia de. Bom, aí você entra numa desterritorialização provocada pela tecnologia e cai numa outra territorialização, que é a ele chama de sinofuturismo. É justamente esse processo aceleradíssimo de produção de riqueza e também, claro, desigualdade. É verdade, Elisa, os pobres também votaram no Bolsonaro. Mas eu estava vendo um livro do Jairo Nicolau, que é um político, um cientista político, e ele fazia essa relação entre a maioria da classe média alta escolarizada votou nele, assim como em Natal votou também em Miguel Mossoró, né? Não foram os pobres, foram a classe média escolarizada, universitária e alta. Votou em Miguel Mossoró. Sem preconceito, mas é porque era uma pessoa que não tinha preparo nenhum para ser prefeito da cidade. Então você cai numa outra ideia que é que o Jadson já. Travou. Travou para vocês? Bem, agora a gente tem que... Travou, travou. Vamos esperar o Fagner voltar, a gente... Não, enquanto isso, o Jadson pode dizer o que é que Fagner ia dizer que ele tinha dito. Ele falou, eu estou fora do que o Jadson disse. E voltou, estava travado. Só vou complementar aqui rapidinho. Travou e aí, tudo. Aí na página 3, no tópico 3, ele diz assim, uma coisa muito interessante. O que a gente tem não é o que a tecnologia faz não é uma universalização, mas é uma sincronização do mundo, né? Esse processo de globalização na verdade, um processo de sincronização. E esse processo de modernidade e moderno e moderno, essas dicotomias que o Ocidente se acostumou a conviver com elas, o Derrida já dizia isso. Essas dicotomias, homem e mulher, natureza, cultura, Ocidente e Oriente,
elas sempre trazem, quando você trabalha com dicotomia, as dicotomias sempre trazem um ponto mais forte que o outro. Sempre um dos termos, ele é mais influente do que o outro, né? Então, o processo, aí ele fala aqui na página 62, o processo de universalização funciona de acordo com diferença de poder. Então, no sinofuturismo, o poder tecnologicamente mais forte, ele exporta conhecimento e valores para os mais fracos. Então, quem é tecnologicamente desenvolvido é mais forte, quem não é, mais fraco. Então, na verdade, a gente... Então, assim, existe uma ideia de modelo de democracia e modernização que está se transportando agora para os países asiáticos e que, se o resto do mundo não segue, vai para trás. Na verdade, os nossos processos de desenvolvimento são diferentes. Por isso que as nossas economias têm que ser pensadas de forma diferente e as nossas relações estão pensadas de forma diferente. É isso que está acontecendo com essa virada ontológica que o Jadson falou na semana passada. É muito importante para a gente. Ou seja, não virar as costas para a América Latina, não virar as costas para o mundo, para a África, para a Ásia, mantendo, claro, da Europa aquilo que nos interessa, mas observar o que o mundo está produzindo. E que não seja no sentido da sincronização, pode ser o da desincronização. Por exemplo, tem muita gente conversando sobre decrescimento. Isso é uma espécie de desincronização. É pensar no decrescimento do mundo. É pensar em outras formas de existir, como o Jadson falou, outras formas de vida. É nisso que o Rui e outras pessoas estão apostando agora, e que eu acho muito legal. Então, minha gente, são 15h41, eu acredito que agora a gente pode se encaminhar para, não sei se sínteses ou questões que ficam, pensando assim talvez uma ideia do que o texto produz na gente, quais são as potências. Acho que o Jadson apontou isso também, o Fagner, nessas situações ele sempre vai dar uma vontade de você tentar compreender como por exemplo, os aspectos culturais do Oriente, você se aproxima de outras leituras. Ele utiliza os autores, mas ao mesmo tempo ele faz umas críticas, assim, ele usa e depois fala, mas você também não você chega, mas você também tem problemas para entender, eu vou usar você para questionar o colonialismo, mas você é colonialista, nunca esqueça disso. Ele fez isso com Marx, né? Ele disse faz que Marx com jogou Hegel fora também. a tradição. Ele fala com o Hegel, acho que o único lugar feliz foi lá em Berlim, quando você morava lá e tal. Eu acredito que a leitura dele é uma potência, e para quem discute tecnologia, para quem está pensando em todos os aspectos, tanto se a gente pensar assim, as produções econômicas, sociais, culturais, educacionais que a gente tem vivido agora, por exemplo, do que a gente, por onde a gente, né, artísticas, né, da questão da tecnologia. Então você tem acho que um olhar interessante, porque ele faz esse exercício local global, ele sempre está fazendo esse exercício, olhe para o teu lado, olhe para o que está acontecendo do teu lado, que é um pouco do que o Fagner falou. Você vê, por exemplo, hoje a gente passa muita fome, mas tem um monte de lugar que a gente podia estar tentando reorganizar. As pessoas, né, ao mesmo tempo que derrubam árvores, você podia estar plantando árvore. Então, existe uma necessidade de um exercício também comunitário, de outras coisas. Eu acho que ele acaba fazendo esse exercício de intuitivo quando ele vai falar do açougueiro. Acho que aquela coisa é muito interessante. Quando ele fala, existe uma conexão, que é uma conexão mais artesanal com as coisas, que é mais... Tem uma coisa a mais nisso aí, tem uma conexão. Talvez seja um caminho para a gente pensar, não sei, sempre quando eu leio ele, eu penso um pouco nesse aspecto. Eu não sei a página, porque eu estou com aquele PDF, e naquele PDF não tem as páginas, mas é no final do capítulo 2, tem uma coisa que ele fala que é interessante sobre essa questão da gente tentar
já que não está funcionando muito bem, né, essa questão da gente homogeneizar tudo, então seria interessante a gente pensar essa fragmentação, ele fala, né, sobre a gente pensar essa fragmentação do mundo a partir do diferente. E ontem eu estava participando de um evento que era falando sobre a arte contemporânea no Brasil, mas dentro de um evento de uma universidade canadense. E um dos palestrantes estava falando como que ao longo dos séculos, os brasileiros, os latino-americanos e todos os outros que não fossem europeus, eles tinham seus discursos validados por corpos brancos e europeus, né? Então, assim, tudo que se produzia artisticamente, assim, trazendo para o universo das artes, tudo que se produzia artisticamente precisava ser validado, então reconhecido por isso, né? E foi interessante também que eles levantaram a questão de que normalmente a arte produzida por pessoas pretas, pelo menos assim, né? Não é meu lugar de fala, digamos assim, mas eles falando que normalmente essas artes são mais consideradas, não é considerada arte, é mais considerada artesanato, parte por outras questões, assim, né? E aí eu fico pensando nisso, como que homogeneizar não deu certo, então, e é opressor, então como a gente faria para pensar essas formas, né, do diferente? E esse universo artístico, eu penso que ele tem sido muito questionador, especialmente nas últimas décadas, os espaços, né, que as feministas ganharam com a discussão, trazendo a discussão feminista para dentro das artes. E é interessante perceber que, como na arte brasileira, muitas vezes as artistas mulheres não se diziam feministas, embora elas lutassem por causas feministas, tivessem trabalhos completamente feministas, mas elas preferiam não falar que eram feministas. Então, a gente tem várias referências assim na arte brasileira disso, e assim como as feministas, eu acho que a gente tem também novos discursos surgindo, né? Eu acho que a questão da tecnologia possibilita também esses discursos, e o alcance também de produções, né, em outros locais, então não fica só restrito a um núcleo muito pequeno. E um dos trabalhos que foi apresentado ontem, que eu achei incrível, é uma menina que faz um mapeamento no Brasil de curadores negros e indígenas. Então, imagina, é um outro tipo de curadoria, né? Não é uma curadoria gringa ou europeia que está vindo para fazer uma seleção, sei lá, para a Bienal de São Paulo. E aí, como esses curadores estão tentando romper essas barreiras tradicionais para chegar nesses lugares, né? Então, é muito legal. E eu acho que até mesmo no período da pandemia, a gente teve uma possibilidade muito forte das exposições, né, virtuais e tal, que conseguiu agregar outros artistas e outras pessoas que de alguma forma estariam invisibilizados ou silenciados. Era mais essa reflexão aí. Eu queria aproveitar essa reflexão para falar uma coisa rápida, assim, para finalizar minha parte, para me despedir. Eu concordo plenamente nessa ideia, né? Eu acho que a gente tem que, com essa ideia, a gente precisa manter o que deu certo na globalização e retirar as partes necrosadas que não deram certo na globalização. Assim, não é jogar fora a água com a criança, assim, é pensar num projeto que nem inclua essa fragmentação que a Elisa falou, achei muito bacana. Eu estava lendo um texto desses, muito interessante. Um professor lá da UNB, ele questionava, no bom sentido, os limites da questão das cotas. Ele dizia assim: eu acho importante que as cotas existam, mas eu acho importante que as cotas epistêmicas existam, entende? Ou seja, não adianta que eu coloque uma cota para a universidade dos negros, dos índios, se quando chegar aqui na nossa sala de aula, ele vai, na verdade, ser colonizado pela mesma episteme que nós fomos, vinda da Europa, vinda do seu. O que é que eu proponho? Ele dizia, né? Eu proponho que a gente pegue os mestres ou os curadores negros e indígenas, as pessoas que não fazem parte diretamente da faculdade, que têm outras formas de pensamento, e inclua e faça uma espécie de projeto que inclua essas pessoas, por exemplo, no semestre, dando aulas sobre a cultura artística indígena, por exemplo, ou sobre a cultura afro-brasileira, ou sobre a cultura africana, a filosofia africana.
ou sobre, enfim, outra coisa que a gente pode pensar. Então, ele pensa assim, que a gente deve trazer essas pessoas para cá. Aí as pessoas, a literatura africana, óbvio, claro, tem razão, indígena, e diz assim, mas não existe mecanismo na UFR, ou nas universidades que permitam que isso aconteça. Então, tá ótimo. Um professor doutor honoris causa pode? Pode. Então, você pega um mestre desse, um professor, um indígena, e dá para ele um título de professor honoris causa. Ele já merece. E depois com eles para dar aula para a gente, para mudar a nossa perspectiva de mundo. E aí, só para finalizar, com essa fala da Elisa, ele diz lá na última página, né, no último parágrafo, se a gente pensar nessa fragmentação, nessas possibilidades todas, um novo pensamento histórico mundial precisa emergir diante do derretimento do mundo, né? Portanto, é um momento também em que uma destituição pode ser levada a efeito para desmontar essa sincronização, que até agora só serviu a poucos interesses. E aí cabe a nós também, enquanto professores, desmontar esses mecanismos. Por exemplo, na sala de aula, fechou a porta ali, a gente tem autonomia para propor outros mecanismos de aprendizagem, por exemplo, ensino-aprendizagem. Então, como diz o Deleuze, não cabe, não cabe retroceder, mas sim nos cabe inventar novas armas. Cabe a nós, né? Eu acho que isso é uma coisa que o texto nos ensina também. Alguém mais? Estou lendo o chat aqui, dando risada. O chat é sempre engraçado. Jadson? Não, era mais para pontuar uma questão, assim, né, que passa por nós que estamos produzindo ciência e nos defrontando com essa nova paisagem que se tornou muito complexa, né? Digamos assim. Teve um livro, acredito que no ano passado, que o Alex passou, do Steven Pinker, chamado O Novo Iluminismo. E esse livro, acredito que ele tenha vendido muito, 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 muito. Inclusive, políticos aqui do Brasil estavam lendo e tal. E uma das questões que ficaram me atordoando ao ler o Way é esse sentido de, peraí, ele vai corroborar com esse produto extremamente europeu, o que tem o humano no centro, mas que também tem os direitos humanos e tudo isso, ou ele vai romper, né, com isso e inventar outra nomenclatura, né, para dizer assim, não, realmente vamos desembarcar do projeto iluminista. Não me parece que ele chega a isso, né? Mas eu fico pensando como a gente, para pensar coisas que estão acontecendo agora, a gente sempre fica, de uma certa forma, usando a gramática que já está aí, né? Seria mais ou menos essa provocação que eu lanço, assim. Como se desfazer dessa parafernália, né? Parece que é um problema, né, de fato, assim, como avançar mais do que o projeto iluminista para longe desse nome, né, que aí leve realmente em conta esse pluralismo ontológico, novas formas de viver, sejam elas humanas, não humanas, tecnológicas, etc. Né? Então, é um problema até que eu me coloquei na minha tese, né? Que eu me esforcei muito para sair de certos conceitos que
que eu acho que é um pouco o trabalho que os filósofos fazem, né? Para compreender uma questão, eles vão lá e criam um conceito que, enfim, então acho que é um problema também de criação, né? E de imaginação de novos futuros. E aí, para nós pesquisadores, seria essa questão assim, como ir além dessa gramática, né? Instituída, europeia, branca, masculina, sei lá, né? Só queria fazer um último comentário aqui, é que as pessoas, eu acho que elas estão tímidas de falar, né? Tá todo mundo só escutando, e eu não sei se essa timidez é porque o texto intimidou as pessoas, né? Um texto talvez complexo. O texto causou. Ou se é porque as pessoas acham que a gente que está mais tempo no marginário é que tem que falar, mas não é essa a ideia, não. Porque eu acho que é interessante que, mesmo que você não tenha uma reflexão para fazer sobre o texto, mas colocar dúvidas, colocar questões, para a gente discutir, esclarecer, ou não, né? Porque a ideia de consciência, por exemplo, foi a primeira questão que eu coloquei quando começamos a conversar, continua pouco clara, né? Continua não esclarecida. Continua ainda. Não faz parte, né? Continua. Imagina essa que o Jadson colocou agora, quase que Pois assim, ó, derreti aqui na mesa que não saiu. Então, assim, que se alguém tiver alguma dúvida em relação ao entendimento mesmo do texto, ou se quiser comentar ou criticar alguma coisa, como eu critiquei no primeiro capítulo, que eu disse que ele tinha uma escrita enrolada. Ele tem um pouco mesmo, porque tem hora que você não sabe se ele está dizendo um argumento a favor da citação que ele acabou de dizer ou se ele está sendo o contrário. Então, na mesma frase, você fica com duas impressões distintas. Teve coisa que eu li 2 vezes ou 3, para dizer, não, ele está concordando, não, ele está discordando. Enfim, né? Mas é bom a gente socializar essas coisas. Ajuda a gente a entender não só esse autor, como outros autores, às vezes, tão ou mais complexos do que ele. Josimê apontou uma coisa interessante, a ideia de falar das impressões, falar do que escuta, falar do que afeta, não precisa, eu acredito que não é um sentido de esgotamento da leitura, eu acredito que a leitura é muito mais ela é muito mais provocadora, e essa provocação vai fazendo a gente pensar o que talvez seja para quem está escrevendo, por exemplo, quem está escrevendo uma tese, um artigo, isso que Jadson falou, todo mundo se depara, porque tem também uma coisa que é uma coisa complicada, né, os lugares de onde você precisa escrever, os lugares onde você tem que tomar cuidado, enfim, a linguagem também, assim como a política, ela também, existe uma linguagem política sem política, existe uma linguagem sem linguagem também, então parece que tem uma coisa de um limite que está se colocando para o exercício da linguagem, e que também é um exercício para a gente pensar, principalmente quem está escrevendo, né, o Josimê escreve não ficção, escreve ficção, então eu acabei de ler Garota, Mulheres e Outras, e vi assim, um exercício, assim, das coisas que eu li agora, nesses últimos, acho que 3, 4 anos, é uma das coisas mais brilhantes que eu vi na literatura contemporânea, e é uma coisa... Como chama, Márcio? Garota, Mulher e Outras. Garota, Mulher, Outras. E da Bernardine Evaristo. E é uma coisa, assim, do exercício da linguagem, tanto que o ponto final só tem um ponto final na história do livro. O livro tem 492 páginas, só tem um ponto final. Para você ver como as histórias, talvez isso que Jadson apontou, as histórias elas vão confluindo e as contradições elas estão ali a todo momento. Então não é para... Eu acredito que esse exercício da gente eliminar a contradição é o nosso... que a Fagner apontou, é o equívoco. A contradição ela está no jogo, você precisa localizar ela e viver com ela
e como o Fagner falou, em momentos que você tem que retirar ela, deixá-la mais silenciada, mas não, é impossível você, o ser humano, não trabalhar nesse exercício do contraditório, porque ele é contraditório, e o livro vai lidando com essas contradições, sabe? É assim, ó, eu acredito que ele resume um pouco dessas situações que a gente vive e que a gente fica pensando de viver em cima da navalha ou da faca do açougueiro do como é que você vai viver ali? Como é que então, esse exercício é um exercício muito complexo, e na linguagem eu acredito que a gente consiga trabalhar essas questões. Parabéns, Márcio, parabéns pela exposição e obrigado a todas e todos pela participação. Foi muito bacana a discussão. Agradeço a todos e todas, acho que esse exercício, né? Oi? Cortou. Encerrar não, só estou agradecendo a você. Você é o chefão, você é o Deus chefão marginal, não adianta você querer... Isso aí. Você é o Deus chefão marginal, então eu vou parar de gravar aqui, depois ele sobe, nós continuamos as nossas sessões, deixa eu só parar de gravar para a gente dar os recadinhos do coração. Eu nem vi, mas vocês estão subindo para o YouTube, é do